Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, nobres pares, funcionários da casa. Sejam bem-vindos. Grande número de diretores, secretários. A presença de vocês sempre é saudável para essa casa, não é? Espero que fortaleça, inclusive, a democracia no trabalho de vocês. Quero começar minha fala dando os parabéns para o funcionário público. Final dia 28 de outubro, né? Dia de São Judas Tadeu, São Simão e do funcionário público também. O funcionário público, ele sofre vários bullying, chamemos assim, não é? Sempre tem aquela máxima, as pessoas acham que todo funcionário público não trabalha, ou que todo funcionário público é incompetente, o que não é verdade. Eu não tinha tanto contato nesse tempo que eu estou aqui. Tenho total tranquilidade para defender muita gente do bem, que está a fim de trabalhar, muita gente do bem. Então, quero aqui deixar claro também os parabéns à comunidade de Vila Galo, Cascais ali, que teve festa no último sábado. Quero aqui lembrar também, na última quinta-feira, o promotor, Dr. Rogério, conduziu a reunião, na verdade. Eu tive a honra de fazer a abertura da reunião, falar um pouquinho, eu falei um pouco, na verdade, para aquele grupo, do como que a gente pode usar uma ferramenta para buscar melhoria contínua. Eu tenho um pouquinho de experiência e são 22 anos trabalhando com métodos de análise e solução de problema. E todo bom método de análise e solução de problema, mesmo que seja teórico ou pela nossa experiência, não é, profissional ou na nossa casa, o bom método ele só funciona quando, de fato, a gente consegue enxergar e identificar os dados necessários para iniciar qualquer discussão. Então, eu achei importante a reunião, ficou muito claro a total participação das pessoas envolvidas no grupo que está discutindo saúde na cidade. O que eu sugiro para cada um de nós que está envolvido naturalmente como morador da cidade, que a gente procure os nossos representantes, não é? Então, essa é uma dica. Na semana passada também, aqui na tribuna, eu usei a palavra pedindo ajuda. Na verdade, era uma cobrança do CERM e as lâmpadas não tinham sido trocadas na Planalto, mas eles rapidamente, na quarta de manhã, eles me ligaram e a gente foi de casa em casa lá. E aí, o que eu enxergo? Eu enxergo, na verdade, como eu gosto sempre de falar aquela palavra de planejamento, que a gente enxergue um objetivo, e o objetivo de cada secretaria tem que estar claro para os funcionários, seja para os diretores, para os funcionários concursados, porque a partir do momento que você tem um objetivo claro para trabalhar, fica mais fácil. Então, venho aqui, eu acredito ainda que toda a cidade passou por dificuldades, até porque a gente ficou um tempo sem trocar as famosas lâmpadas dos postes. Então, eu venho aqui trazer a voz hoje do pessoal da Vila João 23. Tive presente lá no domingo à noite e, de fato, é complicado quando a gente pensa na questão segurança. O nobre vereador Florentino não está aqui, mas eu ia fazer uma sugestão. Eu enxergo os grupos hoje de internet como ótimas ferramentas. E aqui eu lembro, todo mundo sabe que eu sou católico, né? Fui catequista há muito tempo. O Papa João Paulo II, independente da religião, mas o grande professor Karol Wojtyła, quando ele traz a discussão da internet para o meio das pessoas, para o meio das comunidades, ele fez um convite, que era jogar as redes em águas mais profundas. O que ele queria dizer com isso? A gente sair da superfície e identificar. Eu tenho certeza que todos os grupos têm pessoas do bem como pessoas nem tão do bem. E é fácil dar um exemplo, é só ver aquele que tem uma simpatia muito grande pelo prefeito, o prefeito pode falar o maior dos absurdos, a pessoa vai bater palma. E vice-versa também. Eu espero que toda vez que eu falo alguma coisa, minha mãe dê uma curtida boa lá, porque naturalmente ela vai simpatizar com aquilo que eu acredito. O que a gente não pode é generalizar. Então, eu me proponho a fazer esse meio de campo, porque eu conheço o pessoal da liderança, especificamente do movimento Consciência Limpa ali, eles têm feito, pelo menos eu enxergo, na maioria das discussões, se teve alguma discussão que escapou, eu acredito que a gente tem que melhorar. Por quê? A participação das pessoas é fundamental. E eu quero já colocar... Vocês me ajudam, por favor, Sônia? Colocar a primeira imagem vai mostrar o que eu enxergo. Então, no mês de agosto, vieram duas profissionais que elas trabalham com cuidador de idosos. Então, a gente está montando o primeiro fórum de debate em conjunto. O meu gabinete, né, o gabinete do vereador Sandro Rebeca, mais o CEPROVI, que mantém um curso de formação de cuidador de idosos. E nesse debate, a gente vai convidar a sociedade como um todo para que a gente pense um pouquinho. Então, estão convidados ali já
profissionais, advogados envolvidos com a causa, o representante nacional dos idosos. A gente convidou também a presidente da Associação Brasileira de Profissionais Cuidadores de Idosos. Então será no dia 23 de novembro, às 19 horas. Qual que é a ideia? Discutir um pouquinho o projeto de lei que está em andamento, que regulamenta a profissão. Então, de repente, você precisa de um cuidador de idoso na sua casa. A grande discussão hoje em dia, não é? Eu vejo aqui grandes profissionais envolvidos com a saúde, a gente precisa ter uma delimitação. Então, essa é a ideia da gente promover esse primeiro roda de debate, que será no dia 23 de novembro. Pode colocar outra. Dentro dessa ideia, me solicitaram ajuda, então a gente visualizando ali no Google Maps, ali é a represa 1, e ali onde está circundado em vermelho, é uma proposta de prolongar aquela avenida que sai quando quem desce sentido centro, né, vindo ali do Cristo. Na esquerda, aquela rua chama João Gasparini. E ela termina ali na João Gasparini, e é necessário você fazer o contorno à direita para chegar ali na antiga Praça da Biquinha, né, só para a gente se localizar. E qual que é a solicitação dos moradores? Eu fui pesquisar e eu sei que essa casa já fez uma pré-análise, porque no meio ali existe algumas questões ambientais. Então a discussão ela é frutífera se a gente trouxer isso para nova discussão. Então está aqui, fiz uma indicação essa semana para a gente pensar um pouquinho. Pode passar? Agora são duas fotos do cruzamento ali da Avenida Independência com a Avenida Brasil. Eu conversei com o pessoal especificamente com o diretor, com o Douglas, e ele me disse que eles já estão preocupados, porque de fato o trânsito naquela região, o cruzamento da Independência com a Avenida Brasil, pelo estudo que eles fizeram, a tendência é aumentar ainda o fluxo de veículos pela construção de um novo supermercado ali, não é? Então é bom para a cidade que a cidade se movimente, então é importante que seja rapidamente pensado. Agora, antes de passar o vídeo, eu vou fazer uma introdução. Eu estou aqui na minha proposta de trazer para a cidade alguns tipos de melhorias. Então, nesse resumo dos 10 meses que nós temos discutido, tem um grupo na cidade, e o grupo sem ser pejorativo, mas existem algumas pessoas que ainda sustentam o seu modo de pensar, dizendo que Vinhedo ela passa por uma dificuldade como o país todo. E eu quero sempre trazer o novo. Eu acredito que a gente pode, de fato, enxergar as dificuldades, mas enxergar as coisas boas também. Então, passa o vídeo para mim, por favor, Sônia. Esse é o vídeo de uma cidade chamada Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Costa Rica é uma cidade pequena, a quase 400 quilômetros de Campo Grande. O município de 20 mil habitantes tem um orçamento de 6 milhões de reais, um caixa de 15 milhões e nenhuma conta atrasada. Não tem milagre, tenha um pessoal de olho nos gastos. A cidade tem 18 conselhos, cada um fiscalizando um setor. Tem gente acompanhando a saúde, gente atenta na educação. Cada conselho é formado por 24 pessoas. São empresários, professores, contadores. Todo mundo é eleito a cada 2 anos. E qualquer pessoa pode fazer parte desta fiscalização. Se a gente tem alguma dúvida, a gente chama o pessoal da contabilidade e a gente leva aos demais conselhos, aos demais conselheiros, para ver se nós vamos aprovar aquela conta ou não vamos aprovar aquela conta. Antes, com a requisição de papel, era fácil gastar em combustível. Às vezes ele pegava uma requisição de manhã, ele ia na casa dele, tirava o combustível, à tarde ele pegava outra requisição. Isso a gente assistiu, fazendo, né? Agora não. O pessoal sabe na ponta do lápis a média de gastos de cada carro. Toda a frota da prefeitura é cadastrada num sistema de computador. E na hora de abastecer, o funcionário tem que apresentar um cartão semelhante a este, em que estão todos os detalhes do veículo. Esse cartão tem um limite mensal de gastos. E se for extrapolado, é preciso pedir uma nova autorização. O controle traz resultados inesperados. No ano passado, os professores da rede municipal tiveram 17º salário. E o 14º de 2017 já está garantido. E olha que a gente nem chegou no meio do ano. Com os ajustes financeiros, também deu para investir na melhoria do ensino. Esse ano foi inserido 2 novas matérias, 2 novos eixos, que são a experimentação e pesquisa e também a educação financeira. Pode parar o vídeo, Sônia, tá bom.
A intenção é a gente trazer a discussão, não é? Quando a gente vai fazer método de análise e solução de problemas, primeiro dia da reunião, seja o nome que for, o Kaizen de uma metodologia oriental, ou a GM, ela chama de ótimo, que é a otimização de tempo, inventário, mão de obra, ela precisa, de fato, ouvir as pessoas. Nós estamos nos defendendo demais. E essa autodefesa cria uma deficiência na audição. Deficiência em que sentido? Se a gente não sair do que é óbvio, a gente não vai conseguir crescer. E aí passa para mim, talvez não deu tempo de... Na internet eu vou disponibilizar, pode colocar as imagens. Então o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, porque também seria covarde da minha parte comparar uma cidade que é bem menor que Vinhedo. Então aí só para a gente entender, para quando eu disponibilizar essa semana na internet, então a gente tem do lado direito o mapa do Mato Grosso do Sul e o pontinho vermelho que é a cidade de Costa Rica. Então eles têm uma população de 19.695 pessoas. Pode passar o próximo. Qual que é o salário mensal médio de um trabalhador formal? 2,2 salários. Pode passar. Daqui a pouco eu faço um resumo. Fica fácil da gente tentar chegar num senso comum. A taxa de escolarização deles é 98,6%. Pode passar. O PIB per capita, R$ 60.073. Mortalidade infantil, muito alta. 15,63 óbitos por 1.000 nascidos. Ainda Costa Rica. Agora para um pouquinho antes de eu falar de Vinhedo. Então qual que é o desafio que a gente precisa fazer? No meio acadêmico, quando a gente vai falar de engenharia da qualidade, a gente precisa escapar um pouquinho de algumas armadilhas, por exemplo, a porcentagem. Se a gente compara só a porcentagem, a gente olha o número frio. E não é essa a minha intenção, e muito menos constranger ninguém. Eu sei, de fato, na Secretaria de Educação, quantas professoras estão querendo trabalhar. Mas se a gente vive nesse sentimento de, não, tudo que eu faço é certo, tudo que eu fiz até hoje eu não tenho erro, a gente não consegue crescer. Então, quando a gente compara com o Vinhedo, pode passar no final, por favor, senão não dá tempo. Eu vou disponibilizar cada um. Então, esses são os dados da Receita Federal. Salário, escolarização, pode ir. PIB per capita. Eu fiz um resuminho no final para a gente chegar numa conclusão. Qual que é a minha intenção? Minha intenção é apresentar para o executivo uma forma de que o próprio executivo escute os diretores. Vocês que estão aqui, e não importa de que maneira que foram convidados ou forçados, isso não interessa, porque estão aqui. O que interessa é o que eu vou fazer melhor para a cidade de Vinhedo. Compara ali, uma cidade que tem uma arrecadação em 2016, 93 milhões aproximadamente. Nós tivemos 392 milhões, dados do portal de transparência da Prefeitura. Uma comparação de 4,19 melhor do que Costa Rica, certo? População, 3,23 melhor. A gente desce ali, o salário médio. A gente não tem um salário médio tão mais alto que Costa Rica. Esse é o primeiro ponto que a gente pode fazer uma observação. E é um desafio para os secretários. Eu sei, não sou inocente aqui de achar que Costa Rica também não tem mil maravilhas. Semana passada a gente caiu numa discussão aqui também interessante. A importância ou não do cargo de confiança. O meu modo de pensar, Sandro e Rebeca falando, o cargo de confiança ele deve existir com um simples detalhe. Competência para atuar no cargo que se atua. Não faz sentido no meu modo de entender. Você tem, de repente, eu sou engenheiro de produção com especialidade em engenharia da qualidade. O que eu consigo ajudar, talvez, no esporte, no trabalho tão bonito que o Adriano está fazendo lá? Na gestão, não tenha dúvida que eu tenho experiência. Então, a gente precisa fazer essa avaliação. Qual que é a competência dos nossos funcionários? Qual que é a habilidade? Porque também a gente não pode, a partir de amanhã, dar uma canetada. Então, quem não é competente oficialmente, não tem uma formação com o diploma, eu vou mandar embora? Lógico que não. Mas a gente une esse tripé, não é? É a competência, a habilidade e o final da história, terminando a minha fala aqui. A atitude. Qual que é a atitude que a gente vê? Eu tenho certeza, se você é um bom diretor, se você é um bom funcionário público, que tem uma atitude digna, honesta, verdadeira, que atende o cidadão, ninguém vai falar mal de você. Agora, se você tem uma competência que você não usa, você tem uma habilidade que não aparece, e a atitude que a gente conhece, a gente não vai sair da mesmice. Então, a minha proposta é que a gente faça algo a mais, sair do que é óbvio e mostrar
não para mim, nem para os vereadores dessa casa, mas para a população. Fiquem com Deus, por essa noite é só.